De acordo com o Censo Pet 2020 do Instituto Pet Brasil, a população de animais de estimação no país é de cerca de 144,3 milhões. Desses, 28% incluem aves ornamentais e 1,7% pequenos mamíferos e répteis. Os pets não convencionais também precisam de cuidados, assim como os convencionais. Para falar sobre esses animais que estão conquistando o coração dos brasileiros, a gente recebe o veterinário Kamal Filho. E ele não veio sozinho, veio bem acompanhado, minha gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Aqui já tem Muito uma, obrigado. Ó, já tem uma amiguinha. E aqui temos outra. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, querida. Quem nós temos aí? Apresente pra gente. Essa aqui é um leopard gecko. Leopard gecko. Leopard gecko, apesar dela não seguir o padrão leopard, né, que tem várias manchinhas, ela é um leopard gecko. Que linda! E ela é tipo o quê? Um teiozinho da mesma... como podemos dizer? O que ela é? Ela é um lagarto. Um lagarto. É um lagarto, assim, ela é um lagarto, mas ela é distante da família dos teius, né, mas ela é um lagarto. É um lagarto. E qual que é a diferença? Por que ela é? Como que é a pele dela? Que tamanho que fica, doutor? Esse daqui é o tamanho máximo, tá, do leopard gecko. Tem os padrões Giant, que são um pouco maiores, né? Mas a média é 60 gramas, 65 gramas, mais ou menos. Os padrões Giant têm a mais de 85 gramas. É bem pequenininho e levinho. Sim, são pequenos e leves. Que lindinha. Daqui a pouco a gente vai falar mais da Lisa, mas a gente também tem uma outra amiguinha ali, que também vamos lá pertinho dela. Quem que é aquela ali, doutor? É uma Milk Snake. Milk Snake. Isso, E uma o que Milk Snake. Por que esse nome, Milk Snake? Tem uma lenda, né, de que uma vez um fazendeiro, ela é uma serpente norte-americana, que um fazendeiro visualizou uma serpente dessa mamando numa vaca. Mas eu acredito que não. Que deve ser difícil Não, isso ter acontecido, né, doutor? Eu não Ela acredito. é linda. Eu realmente não acredito nisso. Né? Aí foi chamada de Milk Snake. Né? Tem vários padrões de Milk Snake. É um padrão específico, geralmente elas podem ser preto e vermelho. O pessoal fala, é uma falsa coral, né? Até confundem com falsa coral, mas não tem nada a ver com coral, não. E até que tamanho pode chegar, doutor? 1,20, 1,30, né? Uns 700 gramas, mais ou menos, é o que a gente... mas pensando assim, sendo bem generoso, 700 gramas, né? Às vezes pode ser um pouquinho menos do que isso também. Menos do que isso. A gente já vai saber mais curiosidades sobre elas, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre pets não convencionais, claro, né? Porque a gente fala bastante de pets exóticos e silvestres. Qual que é a diferença, doutor? Legal. O pet silvestre, na verdade, o animal silvestre, ele é um animal que ele incide no Brasil. Tá? Ou ele tem uma rota migratória aqui no Brasil também, seria um animal silvestre, mas são os incidentes aqui no Brasil. Por exemplo, um papagaio verdadeiro, considerado um animal silvestre, né? Uma iguana, considerado um animal silvestre. E o animal exótico é o que não é da fauna brasileira, que é o estrangeiro. O leopard gecko, por exemplo, Afeganistão, região de Oriente Médio, ele é um animal exótico. A Milk Snake norte-americana é um animal exótico. Né? A calopsita, né, que ela, apesar de ser um animal exótico, ela é considerada um animal doméstico, né, mas ela também é um animal exótico, porque ela não é do Brasil. Ela não é do Brasil, embora muitos brasileiros tenham calopsitas. Com certeza, precisa tomar muito cuidado, né, para não fugir, não se tornar uma espécie invasora. Exato. E quando a gente tem, doutor, assim, como que a gente sabe que pode ter um pet exótico ou silvestre em casa? Nós temos os pets, os domésticos, por exemplo, calopsita, coelho, porquinho da Índia, né? Que teoricamente não precisa ter uma regulamentação, né? Aí quando a gente pensa num animal, por exemplo, uma arara canindé, a arara ela precisa ter documentação. Então, porque ela é considerada um animal silvestre, não um animal doméstico. O leopard gecko também precisa vir de um criatório legalizado. Um jabuti também precisa vir de um criatório legalizado. Né? Então, a pessoa que for adquirir precisa consultar para ver se o criatório é legalizado, se a pessoa que está vendendo ela é habilitada também para vender esse animal. Né? Se a loja ela é habilitada, ela tem licença no IBAMA para eles poderem fazer a comercialização. Antes de a gente perguntar as curiosidades, eu tô com uma aqui. Como você se tornou um veterinário especializado em animais exóticos? Vamos lá. Vou contar um pouquinho só antes disso, né? Antes de eu entrar na faculdade, um cachorro meu, a gente precisou abreviar o sofrimento dele e eu prometi que eu ia estudar veterinária para ajudar os amiguinhos dele. Quando ele estava para fazer o procedimento, encostei minha testa na dele e prometi que eu ia fazer.
Mas aí nesse tempo, antes de eu entrar na faculdade, eu ganhei uma calopsita, né, o Fred. Aí a calopsita começou a me colocar no mundo, né, dos animais exóticos e silvestres. E quando eu entrei na faculdade, eu já estava 100% focado de que eu queria animal exótico e silvestre. Eu amo cachorro é minha vida, eu não vivo sem cachorro, mas eu prefiro cuidar dos exóticos e silvestres, dos pets não convencionais. Que acho que a lembrança também é menos dolorida também, né, doutor? Né? Com certeza. Com certeza, é um pouco menos dolorida. Eles vão embora e levam um pedacinho nosso e não adianta, né? Que bonito isso. Obrigado. E muitas pessoas têm pets exóticos hoje, doutor? Quais são os mais comuns? Muitas pessoas. Minha maior casuística gira em torno de coelhos, gira em torno de calopsita, de papagaio, né? Réptil é uma porcentagem um pouquinho menor, mas mesmo assim a gente atende relativamente bem, né? A gente atende mais jabuti, de répteis, iguana. E como que a gente cuida? Por exemplo, a Lisa. Quais são os cuidados que a Lisa tem que ter? Onde que ela tem que dormir, ficar? Ela pode ficar como numa casa, por exemplo? Legal. A Lisa, por exemplo, ela vive num terrário, né? Um exemplo de terrário é o que está Milk Snake agora, né? É um exemplo. É um exemplo de terrário, O terrário, ele precisa ser totalmente adaptado para o animal não se machucar. Primeiro, o réptil precisa de uma fonte de aquecimento, porque eles não conseguem, né, metabolizar a sua própria temperatura. Então, eles precisam de uma fonte de aquecimento para ter seu metabolismo basal em dia. Então, precisa ter uma fonte de aquecimento onde o animal não se queime. Primeiro, precisa tomar cuidado. O leopard gecko, dependendo do fundo, do background, né, do fundo que você coloca no terrário, ele pode conseguir escalar, né, e pode ter contato com a lâmpada e se queimar. Então, precisa ter uma proteção, ou precisa usar, dependendo da espécie, um tapete aquecido por baixo do terrário, alguma coisa assim. A gente fala que um terrário legal para um leopard gecko, pelo menos de 1 metro, tá, por 50 por 50, tá ok para um leopard gecko. E eles interagem com a gente, doutor? Quando a pessoa me pergunta, né, meu jabuti gosta de mim, né, minha serpente gosta, a gente toma um cuidado assim para falar, né? Se você não brigar com a pessoa. Se você pensar na anatomia, não, né? O sistema nervoso deles é bem primitivo, né? Então eles sabem que você é uma fonte de alimento, né? Tem muitos répteis, principalmente os lagartos, que quando você entra no quarto, no ambiente que eles vivem, eles já ficam todos assim, né? Nossa, eu vou comer agora. Então, tipo, fica em pezinho no vidro do terrário, né? Ficam esperando a alimentação. Então eles sabem, eles reconhecem você como alguém que cuida, mas carinho não. Carinho não. Não. É muito difícil, né, doutor? Mas há quem jure que tem, tudo que bem, tem. A gente não discute. Eu acredito, tá, gente, que vai ter um carinho. O que a Lisa come? A Lisa, ela é 100% insetívora. Então ela só come insetos. A gente pode fornecer grilo, barata, tenébrio, né? Obviamente que esses insetos, eles precisam vir já de um biotério, né? De um local preparado. Não é pegar na natureza. Não, de jeito nenhum. Não pode. Tem que vir de um local preparado, que faz uma boa alimentação. Porque você precisa ter uma boa alimentação, né, para poder nutrir bem o lagarto. Que interessante. E faz congelado, doutor? Deixa congelado em casa para dar? Como é que faz? O congelado é uma opção, você acaba perdendo um pouco de nutrientes quando congela, né? O ideal é você fornecer vivo. Por exemplo, o grilo você conseguiria congelar. Agora, barata não fica legal congelada, tenébrio, você queima o tenébrio, você não congela, não conseguiria. Aí é melhor vivo. Interessante. Vamos saber um pouco da Milk? Posso segurar? Por favor. Como é que eu seguro a Lisa? É só na mão e deixa ela explorar. Deixa ela explorar. Deixa ela explorar. Se ela quiser ir pro chão, pode deixar ir pro chão, a gente pega depois. Porque é uma espécie que solta a cauda, nós chamamos de autotomia. Então, se ela se sente ameaçada, ela pode soltar a cauda. Regenera depois, mas pode soltar. Que interessante, Leonardo. Eu tô vendo as fotos aqui dele, o doutor. E é tão Vilhama, tranquilinho, não é, doutor? eu vi ganso, vi pato, vi muita coisa interessante. Tem bastante, bastante. Tem bastante. Que demais, que interessante. Conte pra gente, doutor, um pouquinho sobre a Milk. O que a Milk come? A Milk Snake, ela é alimentada com presas, né? Então ela come geralmente roedores em cativeiro. Na natureza, é uma serpente que preda de tudo. Ela preda outros répteis, pode predar serpente, pode predar aves, ovos de aves, né, e pequenos roedores. No cativeiro, nós fornecemos só roedores para ela. E aí sim congelados.
Pode ser congelado, aí descongela e fornece, não tem problema nenhum. A barata que não é boa congelada, é isso? A barata fica tão boa congelada. Não tão boa congelada. Entendi, Doutor, pega a milk pra gente. Claro, Pode pegar? Pode, com certeza. Que a gente vai ver de pertinho. Inclusive, eu acho assim, se Indiana Jones tem medo de cobra, né? Por que a gente também não vai ter, não é verdade? Imagina. Indiana Jones, gente, é isso. Doutor, como é? Ela é venenosa? Não, ela não é peçonhenta. A gente tem diferença, né, de répteis peçonhentos e venenosos, né? O peçonhento, ele tem a capacidade de inocular o veneno, o venenoso não. Né? Então, as serpentes, quando elas seriam peçonhentas. Né? Mas a gente acaba falando venenoso, não tem veneno, né? Mas ela não tem a dentição, né, própria para fazer a inoculação e também não tem a glândula o braço é de parecido, veneno. Hein? Então você não vai acostumar. Ela tá entendendo muito bem ali, Léo. Tá se entendendo. Ai, que lindo. Tá à vontade? E doutor, quanto que ela come? Ela de 10 a 20% do peso corpóreo dela. Né? Então, uma serpente de 500 gramas vai comer um ratinho, um roedor, né, uma presa de 50 gramas até 100 gramas, mais ou menos. Que demais, como que a gente deve cuidar da cobra em casa? Também com terrário? Também em terrário. Eu não recomendo deixar nenhum tipo de réptil solto pela casa. Né? Exatamente porque nós precisamos dar a temperatura para eles. Né? A gente precisa ter esse cuidado de temperatura e ter umidade. Então, ela pode viver num terrário também. É legal lembrar que cada espécie tem uma temperatura que você vai deixar e uma umidade também que você vai deixar. Né? Então, às vezes, não adianta a gente generalizar, falar todo réptil vive de 28 a 30. Não, depende da região de incidência do réptil. E aí, a partir disso, a gente consegue montar o setup do terrário. E ela tem que ter um espaço adequado também, doutor? Com certeza, com certeza. Um espaço, pelo menos, eu gosto de fazer o dobro do tamanho dela. Né? Mas por normas, teoricamente, se a serpente fizer o L no terrário, você já consegue mantê-la, tá? Mas é sempre legal manter em espaço maior. Eu até já vi uma vez, mas eles bebem água, né, doutor? Bebem água. A gente pode deixar água no terrário? Como é que funciona? Deve, né? Deve. Você tem que ter uma vasilha d'água. Aí vai depender da umidade. Se o réptil precisar de uma umidade, você deixa uma vasilha maior. Se ele não for um animal de umidade, igual o leopardo gecko, por exemplo, aí você deixa uma vasilha menor. Né? Mas eles podem fazer hidratação cloacal. Então, muitas vezes, eles simplesmente entram na água para poder se hidratar. Olha que interessante. Tem um jeito nenhum o negócio. Eu tô achando linda ela junto com você aí, porque ficou bonita as cores, né? Linda, ela é muito linda, Eu tô de longe porque a Lisa, a gente vai ficar de longe, né, Lisa? Que demais, é melhor a gente ficar de longe ali, porque eu tô com a Lisa. Não pode, né, doutor? Eu não recomendo. Misturar, né? Não, eu não recomendo interação interespécie, mas não só réptil. Eu também não recomendo você deixar um coelho com um porquinho da Índia junto, por exemplo, né? Porque ambos podem transmitir patógenos pro outro, né? Eu achei que ela ia achar que fosse uma barata, né? Eu vou comer. Interessante isso, doutor. E ela poderia também predar um leopardo gecko, porque ela pode comer pequenos répteis na natureza, né? E em contrapartida, a microbiota intestinal do leopardo gecko, ela tem alguns parasitas que é dele, mas que podem fazer mal para a serpente. Então também a gente evita o contato por isso. Pode pegar isso. Demais, doutor. Eu achei fascinante a gente saber um pouquinho mais sobre eles. E eu queria muito, doutor, já se possível, a gente fazer tipo uma série pra gente conhecer vários animais, porque eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, né, mais a gente respeita a nossa natureza e mais a gente consegue entender o que é legal a gente ter ou não. Lembrando sempre que quando eles estão soltos na natureza, né, doutor, não é pra gente ir lá mexer. De jeito nenhum. Não é? Não, e também não pode pegar pra criar. Não pode... é seu. Exato. Não é seu, exatamente. É da natureza. É da natureza. E quando a gente também se predispõe a ter, a gente tem que ter, tipo, os espaços específicos, como o doutor falou, né? Claro. Paciência, porque né, exatamente. Elisa, agora você tá querendo brincar, andar mais? Tava gostoso aí o carinho? O doutor falou que a gente não se relaciona, mas a gente tá se relacionando super bem aqui, eu e a Lisa. Tô acreditando já, doutor. Eu já fez amizade. Já fiz uma amizade sincera com a Lisa aqui. E eu tô achando incrível, porque cada coisa, assim, eu tinha olhado antes e perguntei pro doutor o que era esse buraquinho aqui do lado da Lisa, né? E o doutor falou que é o ouvido. E eu achei incrível.
E que ela faz que nem o jacaré, né, doutor? Quando ela morde, ela tenta dar o girinho dela. Tenta dar um girinho. Olha que Deve ser um incrível. mini giro, né? Mini giro. Agora, é interessante também da região que ela vem para dar cor também, não é isso? Para se colocar na areia, alguma coisa assim, não? Então, ela, na verdade, ela é um padrão diferente, né? O leopard gecko, o original, o da natureza, ele é todo pintadinho. Né? Por isso que chama de leopard, exatamente por causa do leopardo. Mas ela é um padrão que o pessoal vai selecionando geneticamente. Ah, esse daqui tem menos pintinho, esse tem menos pintinho, esse tá mais amarelo, esse tá mais laranja. Aí eles começam a fazer os cruzamentos, que isso vem desde antes da década de 90, talvez isso tenha começado nos Estados Unidos nos anos 70. Né? Então eles começaram o selecionamento genético de gecko há muito tempo. Que legal. Aí eles vão desenvolvendo padrões. E ela é um padrão que ela é todo limpinho. Né? Então ela não tem as pintinhas. Ela na natureza possivelmente não sobreviveria. Gente, dá pra fazer muita pergunta pro doutor, né? Como é que é a reprodução, o que acontece, quanto tempo, se fica grávida, se não fica, não é? Vamos fazer o seguinte, doutor, você pode voltar mais vezes na nossa casa? Com certeza, por favor. Voltaremos. Porque é muito interessante a gente saber tudo isso. O doutor explica com uma paciência tão bonita, né? Com um carinho tão bom. E você de casa aproveita pra seguir o doutor na internet, fazer um monte de pergunta pra ele. Doutor, qual que é o seu Instagram? É Kamal Filho, com K. Kamal Filho com K tá aparecendo aí na sua tela. Seja muito bem-vinda à nossa casa, viu, Obrigado, doutor? eu que agradeço. Eu adorei, Lisa, eu adorei, Lisa. Eu acho que eu vou ficar com ela aqui, ó. Tá tranquilão, Mais El. um bichinho aí. Mas meu marido já fala que a gente já tem a fazendinha em casa, doutor. Falta um réptil, ele ama. Falta um réptil, falta uma serpente na sua fazendinha. Pensou? Acho que não, Muito doutor. legal. Acho que não. Eu vou entregar a Lisa pro Anton, que ela também fez amizade com o Anton. Né, Anton? Vem aqui, Anton, para as pessoas conhecerem você. Vem pra cá, Vem, Anton. O Anton é o produtor dessa pauta de hoje. Anton, é pra você trazer a Lisa mais vezes, tá bom? Joia, Você combinado. traz? Trago, Então sim. tá bom. Tchau, Lisa. Tchau, linda. Tchau, meu amor. E pronto, olha lá. A pessoa é Felícia, já acha que fez uma amizade. Fiz uma amizade e pronto. É isso. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Seja Obrigado muito a vocês. bem-vindo. Obrigado, Gabriel. valeu, Tchau, viu? Milk. Obrigado. Você é maravilhosa Coisa também, linda. viu, Milk? Você não pegou ela. Eu não peguei. Ah, Andresa, deixa só um pouquinho. Como que eu posso pegar? Deixa Claro, ela, né? Deixa, exatamente, Pode deixa vir, ela. pode vir. Vem, meu amor. Vem. E as pessoas acham que é grudento, né? Por causa que reflete, mas não é. Senão também grudaria terra, areia, né? E é legal, porque assim, o que eu acho bonito, né? Na cobra, ela é forte, né, doutor? Sim, são bem fortes. Então, quando a gente sente ela aqui na gente, eu lembro que eu já fiz uma matéria com crianças, e todas as vezes eu falo isso porque eu acho muito incrível, que tem paralisia, aí os répteis ajudam, né, nesse Com processo, certeza. porque daí a criança começa a ter um reflexo. E eu acho muito bonito, muito bonito. Você tá cheirando a Lisa em mim? Você é linda, Milk. Lindíssima. Valeu. Lindíssima. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Obrigado, tchau, Adorei! pessoal. Obrigado, valeu. Aê! Prazer, foi demais.